Senhoras e senhores, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de IP aqui no curso de Introdução à Programação. Qual é o objetivo então da aula hoje? Hoje a gente tem que fechar o desafio dos números primos que eu passei para vocês. E qual foi o desafio? Bem, a última aula a gente falou sobre comando de interação, né? Então a gente falou um pouquinho mais dele, do uso dele, a gente fez uma aula prática sobre ele. E a gente construiu junto uma solução de como é que identifica o número primo. Então a gente primeiro pensou aqui na ideia de como é que seria, né, uma primeira versão de um algoritmo para fazer um número primo e tal. E a gente veio aqui e construiu várias versões até chegar a essa versão que nós estamos agora. Para chegar nessa versão aqui, a gente passou por alguns conceitos. Qual foi os conceitos que a gente passou primeiro? A gente passou por um conceito de desenvolvimento incremental do algoritmo. O que é desenvolvimento incremental, professor? É quando você desenvolve seu algoritmo aos pouquinhos, saindo de uma solução que não é a melhor solução do mundo ainda no começo. Você passa uma solução mais simplesinha, você vai melhorando ela a cada interação. Você não começa fazendo, vou fazer a solução fechada na primeira. Não, você vai fazendo aos pouquinhos. A gente começou fazendo a nossa primeira solução, se vocês olharem aqui o nosso fonte, utilizando o comando for. O comando for foi a primeira versão que a gente usou para construir esse algoritmo aqui. E o que aconteceu depois? A gente chegou numa versão final, onde a gente usa o comando while. Por que a gente usou o comando while? Porque, dada a ideia que a gente teve que, se a gente identifica em algum momento que o número ele não é primo, antes de chegar a checagem de todos os números que existem entre o número 2 e o número anterior ao número, a gente já pode parar, porque basta uma divisão ser inteira. A gente não precisa checar os outros. Então, e a gente descobriu o seguinte, quando a gente fez a primeira versão, a gente checava todo mundo. E como a gente checava todo mundo, a gente usava o comando for. Por quê? Porque a gente viu que a gente tinha que fazer uma contagem de números de 2 até o número anterior, o número que a gente estava querendo testar, para saber se é primo. E a gente ficava avaliando se havia alguma divisão inteira lá. A gente fez um teste para saber como é que a gente descobria se uma divisão inteira ou não. A gente viu aqui uma versão. E a gente viu duas formas de identificar isso. Ou utilizando um contador, né, contar a quantidade de divisões inteiras que a gente encontra, ou a gente usar um booleano, a gente chama uma bandeirinha, um flag, para avisar para a gente que houve uma divisão inteira. Usando essa ideia do flag, a gente passou a usar o enquanto. Por quê? O enquanto ele permite a gente usar mais de uma forma de parar o laço. Aí que é bacana, porque a gente usa a contagem aqui para fazer o incremento e tal. E quando a gente identifica em algum momento que o primo, essa variável é falsa, o é primo é falso, porque a gente identificou que havia pelo menos uma divisão inteira que não poderia haver, a gente já sai e retorna ele aqui. Aí o que a gente fez? A gente fez essa versão e depois eu passei para vocês um conceito chamado de modularização. O que é modularização? Eu quebrei aquele método, que era um método só, era o método imprime, esse aqui era o imprime se é primo. Só que naquele imprime se é primo, o método tinha duas responsabilidades. Primeiro ele tinha que identificar se era primo e depois ele imprimia dado a resposta da primeira parte do algoritmo. E eu comentei para vocês que uma das características muito importantes de bons algoritmos e de bons métodos, que assim, é uma coisa que está muito alinhada com o conceito de orientação a objeto, é fazer métodos que tenham características bem claras, bem específicas, porque a gente consegue reaproveitar o código, ou aproveitar, eu digo assim, o método que a gente está fazendo, chamando ele em outras situações. Por exemplo, se eu fizesse o método imprime se é primo da forma como estava, eu teria desperdiçado um código que eu poderia usar outras vezes por uma coisa que não é imprimir primo. Então eu consegui identificar que havia um comportamento que o meu método estava fazendo que era resolver realmente identificar se é primo. Então aí eu criei um métodozinho, a gente quebrou, ele quebrou em primo e depois o imprime se é primo. E para provar que a modularização funcionou, eu chamei o é primo aqui no imprime se é primo. Olha que bacana. Começou o nosso primeiro processo de modularização aqui do nosso amigão é primo. E qual foi o desafio que eu passei para vocês? Professor, o senhor falou para a gente o seguinte, olha, tinha que ser um método que recebesse dois números como parâmetro
E esses dois números aí seriam a faixa, né, de valores que a gente quer, né, entre um e o outro. E baseado nessa faixa de valores, eu tenho que imprimir todos os primos que vão ser encontrados. E eu falei uma coisa importante: os dois números que vão ser dados têm que fazer parte da faixa dos valores que a gente tem que testar. Se a gente encontrar um primo, a gente soma os primos que fazem parte dessa faixa de valores. Eu vou fazer uma pergunta que talvez eu me arrependa de fazê-la, mas eu vou fazer e vou pedir para vocês me responderem aqui no chat, levantando a mão, cara. Vamos lá. Quem conseguiu fazer uma das versões desse código, levante a mão aí. Sejam sinceros, vocês não ficaram vendo Reacher no Amazon Prime, né? No final de semana. Vocês ficaram fazendo o código, né? Então, quem fez uma versão, não ficou vendo stream no final de semana, programou, pode levantar a mão aí, que eu quero contar quantas pessoas são do mal na programação. Vamos lá. Quem conseguiu fazer a versão que eu pedi aí? Vamos lá. Deixa eu ver se vai ter grilinho aqui. Opa, peraí. Duas mãozinhas. Eu tô imaginando o metaverso aqui, cara. Uma sala cheia de gente, aí dois carinhas assim levantaram a mão assim. Aí eles já estão baixando a mão assim, porque já ficaram com vergonha deles mesmo, assim, nossa, só a gente. Aí eu falei, não, obrigado, irmão, obrigado a tu, cara, vocês, grandes defensores da minha alegria aqui na sala. Pessoal, lembrando, eu vou fazer agora, obviamente, com vocês, mas é importante eu lembrar isso para vocês. Me ver programar, vocês não estão aprendendo. Esquece, ver o meu código, vocês não estão aprendendo a programar. Eu só lamento, não é uma boa forma. Assim, na verdade, não é. Assim, ninguém está aprendendo dessa forma. Qual é a única forma de aprender? É programando. Então, se vocês não tentarem programar sem ver a resposta, sem ver alguém programando, tentar sozinho mesmo, do nada, é a hora que vocês vão aprender de verdade mesmo. Se vocês nunca tentarem sozinhos, vocês vão chegar na prova, vai aparecer o enunciado, vocês vão olhar para o Codebench vai olhar para vocês, e aí ele vai falar assim, e aí, man, vai escrever ou não? Aí pode passar 20 dias e vocês não vão escrever nada. Então tentem. Toda vez que eu passar uma tarefa dela, como essa aqui, vocês têm que se esforçar para fazer. Qualquer coisa, entendeu? Mas você tem que se esforçar para fazer. Vamos quebrar esse problema? Bora quebrar esse problema. Qual é a primeira parte que acho que a gente tem que se preocupar em resolver esse problema? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro criar o esqueletão do método que foi pedido para fazer. Como eu vou fazer a primeira versão desse método imprimindo a resposta, então vai ser public void. Eu vou colocar assim, ó, imprime, soma primos, intervalo. O que eu quero dizer com isso aqui? Bem, eu vou imprimir a soma dos primos num intervalo de números. Números inteiros, né, pessoal? Números inteiros. Então, int, eu vou colocar início e int fim. Então, é o início e fim do intervalo. O bacana. Comecei aí. Professor, o que eu primeiro preciso entender, assim, como é que eu começo o meu código? Bem, eu vou ter que testar cada número desse intervalinho, né? Assim, então, eu tenho que, assim, vamos supor que eu passo um intervalo de 2 a 8. Eu tenho que, então, garantir que o meu método vai me dar em alguma hora o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Então, primeira tarefa que eu tenho que tentar resolver na minha cabeça. Eu tenho que conseguir imprimir um intervalo de números. Então, vocês vão ver que para resolver o problema da imprimir a soma dos primos dentro de um intervalo, a gente tem pequenos algoritmos que a gente tem que desenvolver antes dele. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai desenvolver agora vai ser o algoritmo de somar os primos de um certo intervalo. Então, o primeiro eu tenho um intervalo, eu consigo os números de um certo intervalo, a gente vai fazer agora. Bem, como eu sou obrigado a testar todo mundo do intervalo, eu já sei então que eu vou usar o for. Por quê? Eu sou obrigado a andar por todos os números do intervalo, não tem jeito. Lembrando, a gente não sabe que o número é primo, a não ser que a gente teste esse número. Então, como eu não consigo saber, o computador não vai olhar para o 12, não é primo. Não, ele vai ter que testar, então eu vou ter que passar por todos os números. Então, como eu não tenho opção, usa o conte, cara. Vamos declarar aqui um contezinho aqui básico. Tá? Vamos lá.
inicia com quem? Vamos lá, vou colocar início. Vai até quando? Fonte menor que fim mais um. Ou menor ou igual. Vocês escolhem. Eu vou colocar menor ou igual, tá? Conte mais mais. Professor, o que acontece se a pessoa colocar assim, um número maior na frente e um número menor atrás? Para essa primeira versão do algoritmo, a primeirinha aqui que a gente vai fazer, eu vou assumir que a pessoa vai me ajudar e vai dar o número no intervalo correto. Se ele me der o número trocado, ele colocar o maior na frente do menor, a gente vai resolver isso depois. Eu quero que vocês sempre façam isso. Quando vocês estiverem fazendo um algoritmo, primeiro foca no objetivo principal dele. Depois você foca em fazer ajuste, correção, melhoria, não sei o que, filtragem, cheque. Cara, isso aí tudo faz depois. Assume primeiro o quê? O caso feliz. Qual é o caso feliz? É aquele que você recebe as entradas uma certa forma que te ajude e que você consegue resolver o problema daquela forma. Depois é que você vai ver os casos de exceção, os casos de teste, assim por diante. Legal? Então vamos lá. Tô na velocidade boa, galera? Tá tudo tranquilo aí? Tá mais ou menos, tal. Se eu tiver muito rápido, me avise, por gentileza, tá legal? Pessoal, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou só imprimir o Conte. Por quê? Porque eu quero garantir que eu estou obtendo o intervalo que eu preciso para trabalhar. Então, vamos lá. Para começar, eu vou fazer esse cara aqui. Vamos aqui no meu Space, IP 2021/1. Vou salvar aqui, vou aqui no meu main. Já está aqui com o meu primo na mão. Num ponto. Imprime o som dos intervalos. Vou colocar aqui 2 e 8, que a gente viu, comentou nosso texto aqui, né? Salvei, salvei. javacm.java, Java main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, uma coisa que eu já garanti. Bem, eu já resolvi a primeira parte do meu problema. Qual é a primeira parte do meu problema? Eu consegui garantir que eu estou com um Conte. O que o Conte está me ajudando aqui no caso? Ele me está dando os números que eu vou precisar usar no intervalo que me foi dado. Ele está dando o intervalo e está dando o número do início e do final pertencentes ao intervalo. Legal? Então foi o primeiro problema que eu resolvi. Qual o segundo problema que eu tenho que resolver agora? Eu tenho que identificar quais desses números que estão sendo dados são primos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer agora. Professor, eu tenho que copiar esse código aqui para cá. Não, cara, não faz isso. Não é assim que funciona. Se a gente modularizou, agora é a hora de você brilhar, cara. Qual é a hora que você brilha? Você testa com o método que você já implementou. Qual? Diz é primo, pô. Qual o número que você vai passar para ele testar? O número, aquele número daquele momento do intervalo que você está. O que eu vou fazer aqui agora? Se esse cara aqui é primo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir ele. Ponto A, ponto A. Olha o que eu fiz agora. Eu só passei aquele print line para dentro do if. Por quê? Primeira coisa aqui. Aí vem aqui, ó. Selecionando o intervalo. Depois, identificando o primo. Seleciona o intervalo, identifica primo. Se eu imprimir aqui dentro, significa que o primo foi identificado. Vamos lá. Java main. Java main. Olha o que eu fiz aí, ó. Já identificou. 2, 3, 5, 7. Os primos do meu intervalinho aí. Professor, testa outro intervalo aí. Tá bom, vamos testar aqui. Vou colocar um intervalo, sei lá, 8 e 21. Java main. 11, 13, 17, 19. Legal, professor. Tá funcionando aí, cara. Dentro do intervalo que o senhor passou.
Tá bom, tá legal, tá gostoso. Vamos pro próximo. Vamos lá. O senhor falou que o senhor queria o somatório. Então, eu tinha três problemas. O primeiro problema era selecionar intervalo. Aí eu criei um para que anda naquele intervalo que eu precisava ter para poder fazer o teste dos números. O meu segundo problema era identificar o primo. E por sorte, a gente já tinha feito e modularizado um método de que identifica se o número é primo ou não. E vocês estão vendo, ó, agora a gente tem dois métodos que utilizam o é primo. O imprime se é primo e o imprime primos de um intervalo, o somatório. Vocês estão vendo como a gente modularizar deixa o código, a gente faz mais coisas escrevendo menos código? Porque eu escrevi um código aqui e vou usar em dois lugares diferentes. Bem, professor, agora eu só quero o somatório. Então, como é que a gente faz esse somatório? Então, a gente vai usar agora uma variável que seria um acumulador, né? Então, como é que funciona? O acumuladorzinho você inicializa antes de entrar aqui no teu laço. Acumulador recebe zero, que é o elemento neutro da soma. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou continuar deixando ele imprimindo aí para a gente saber. Acumulador recebe. Acumulador mais fonte. Beleza, terminei o cara aí. Então lembrando, esse cara aqui é do if, esse cara aqui é do par. O que, é que eu vou aqui, ó? System.out. Printline. A soma dos primos. Intervalo. O que eu coloco? Acumulador. Vamos ver se está dando certo? Olha aí. Faltou só um espacinho aqui. 60. Tá fazendo sentido isso, professor? Eu acho que tá, olha. 19 mais 11 é 30. 17 mais 3 é 30. 60. E, professor, teve um comportamento aí muito doido dos números primos. Rapaz, os números primos, vocês ainda vão brincar muito com o número primo, cara. O número primo é cheio de pegadinhas muito loucas. Vou pela de novo só para deixar bonitinho. Vou pegar você. Já bem. Pronto, agora ficou legal. A soma do primeiro intervalo é 60. Olha aí, pessoal. O desafio que eu pedi para vocês fazerem no final de semana era isso aqui, cara. Olha. Só isso aqui. Era um para com um if dentro. Ou um para com um se dentro. Mais nada, só isso. Aí fazer um acumulador ali para brincar no meio de campo e tal. Então, esse aqui é o poder de a gente usar um encapsulamento. Pô, isso é bacana, pessoal. É, cara, demais. Isso aqui eu acho muito fera. O que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero que a gente comece agora a brincar um pouco mais com isso aqui, para a gente brincar de fazer estatística. Como é que é fazer estatística, professor? É, Bora fazer uma modelagem. A gente que já até começou, deixa eu ver o que a gente tem aqui na nossa. A gente tem cliente, tem um aluno. Vamos lá, deixa eu abrir aqui como é que está a classe ponto aluno. Antes de eu terminar, né, deixa eu copiar a classe primo com scanner, obviamente, senão não vai funcionar o código de vocês. Mas por que eu botei scanner aqui? Porque a gente tinha feito aquela outra versão com scanner. Isso aqui não tem scanner. Vou copiar o método aqui para o nosso fonte da aula, né? Para ficar aqui disponível para vocês. Já sabe como é que a gente transforma ele no CodeBench, né, pessoal? É só pegar o que está aqui nesse main, é só copiar esse método aqui, ó, pôr para lá para dentro daqui da classe prima e executar, bem aqui no finalzinho. É só copiar esse código, botar lá dentro e executa dentro do CodeBench. Lembrando que o nome do arquivo você tem que trocar para prim. Tá legal? O resto tudo funciona perfeito, sem nenhum problema. O que eu quero brincar com vocês hoje que eu acho importante? A gente fazer mais modelagens. E essas modelagens aí, qual o objetivo delas? A gente reforçar aquela parte da prática de atributos, encapsulamento e métodos. Tá legal? Então acho que é uma coisa bem bacana a gente testar isso aí. E a gente vai usar, obviamente,
essas brincadeiras aqui com os métodos aqui. Deixa eu ver como é que está a classe aluno aqui. Se a gente vai sair de alguma coisa aqui. Vamos lá. A gente tem um nome. Tá aqui, galera. A gente vai então fazer a nossa próxima prática agora. O primo já resolveu, a gente já matou ela aqui. Então, qual é a nossa próxima prática? Eu quero que vocês partam agora da classe aluno, né, que a gente tem aqui, né? Eu vou até tirar que esse som dos números aqui não faz nenhum sentido mais. Isso aqui era só para testar, né? Um método aqui fora, que era para estar dentro do main. O que eu quero fazer agora, pessoal? A gente vai criar, dentro da classe aluno aqui, eu quero que vocês criem a partir da classe aluno, né? A gente vai ter uma ideia de como que a gente implementa uma classe que faz cálculos estatísticos, assim, mais ou menos, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês usem como base a classe aluno para fazer uma classe chamada sala. Classe sala. Sala de aula. Sala. Vou chamar de sala. E essa classe sala, o que eu quero que vocês coloquem nela, a implementação dela? Vocês vão fazer um método que ele tem que ler uma certa quantidade de alunos. Entendeu? Então, vocês já sabem. Então, assim, qual é essa quantidade de alunos? Enquanto a pessoa, olha como é que eu estou falando, enquanto a pessoa não digitar uma idade negativa, o algoritmo de vocês tem que continuar lendo idade. Tá legal? O que vai acontecer? Você já sabe agora usar o enquanto, né? E o para. Então, você tem que ler a idade da pessoa e isso vai acumulando essas idades. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me deem. Olha o desafio de vocês agora. Eu vou pausar aqui a gravação, porque eu vou dar o tempo de vocês implementarem. Eu quero que vocês primeiro façam um algoritmo, um método, né, da classe sala. Usem a classe aluno como uma inspiração para ela. O método de vocês têm que fazer um método que tem que ler a idade dos alunos. A idade dos alunos da sala. Assuma a idade sempre em números inteiros. E ela vai ter que ler do teclado. Tem que ler do teclado. No caso, quando for CodeBench, vocês vão ler lá do arquivo, lá da entrada do CodeBench. Mas aqui a gente vai ler do teclado. Quem tiver... Eu não sei se o CodeBench está no ar, cara. Deixa eu ver se o CodeBench está no ar. Acho que nem está. Ou tá? Porque ele está no servidor separado lá do icomp. Eu acho que não está. Então vai servir só para quem programou, quem consegue programar no seu computador pessoal. Vocês têm que dar a entrada de idade enquanto a pessoa não digitar -1. Se o cara digitar um número que for negativo, aí para. Aí o que eu quero que vocês consigam imprimir para mim? Vocês vão imprimir tipo o que a gente faz em DataMind. Vocês vão imprimir a entrada de um dashboard. Vocês vão imprimir a quantidade de alunos que vocês leram a idade. 2. Vocês vão me dar a média da idade dos alunos. 3. Vocês vão me dar o aluno mais novo. 4. Vocês vão me dar o aluno mais velho. Então, assim, olha qual é o objetivo da aula de hoje. Hoje a gente vai ter que a gente vai modelar uma classe sala de aula. E o objetivo dessa sala de aula tem um método lá, tem um métodozinho lá, que ele tem que ler a idade dos alunos. Vai ter que ler a idade dos alunos. Você não precisa salvar os alunos. A única coisa que você vai ler é a idade dos alunos. Você fica lendo a idade do aluno. Fica lendo a idade do teclado. Leu a idade, o que tem que acontecer? Esse método vai ter que, no final da leitura, quando você digitar -1, ele tem que parar de ler. Significa o seguinte, tem -1 é um aviso que não tem mais nenhum aluno para ler, porque não existe idade negativa. Parou de ler? Pô, beleza, professor, parou de ler. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que imprimir a média da idade da sala. 2. Eu quero saber, primeiro, a quantidade de alunos que foram lidos. Aí, segundo, a média de idade. 3. Quem foi o aluno mais novo. 4, com a idade do aluno mais novo. E 5, ou 4, com a idade do aluno mais velho. Então, quantidade, média, mais novo e mais velho. Tá legal? Bora tentar fazer? Eu vou fazer aos pouquinhos com vocês, mas eu vou dar para começar, vou dar um start, um head start para vocês antes de eu sair correndo para tentar pegar vocês.
Eu vou dar 5 minutinhos então. Então são aproximadamente 10 para as 7. Quando for mais 5, 4 para as 7, a gente vai retornar aqui. Vou dar uma pausa na gravação para começar a primeira etapa de como é que a gente resolve esse problema. Tá legal? Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo tentando aí. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta depois da pausa histórica aqui, onde aconteceram vários informes e tal. Continuando, então, vou criar aqui o métodozinho estatística e idade de alunos. Qual é a ideia dele? Aqui que eu vou colocar a minha lógica. Primeiro ponto que eu preciso fazer. Eu preciso criar uma estratégia onde? Qual é o objetivo dessa estratégia? Eu tenho que ler alguns valores. No caso, eu tenho que ler uma idade de alguém. E eu tenho que sair quando alguém digitar menos 1 nessa idade. Então, qual é o meu ponto todo agora aqui? Eu tenho que fazer um laço que ele continua no laço se eu digitar um número inteiro qualquer. Se eu digitar um número inteiro negativo, menos 1, menos qualquer coisa, significa o seguinte, que, cara, é para sair desse laço. Então, enquanto... Então, vou colocar código bem em alto nível aqui, assim. While. Enquanto a leitura é positiva, enquanto a leitura for positiva, o que eu vou fazer? Eu calculo estatísticas. Vou calcular estatística. Eu vou calcular coisas. Calcular coisas. Fazer coisas. Quando a leitura for negativa, ele vai sair. Então, assim, eu vou calcular coisas. Não esquece que calcular é ler, né? Tem que ler a idade, né? Ficar lendo idade. Ler idade. Li a idade. Pô. Beleza. Então, assim, ficar lendo idade. Como eu vou querer fazer um acúmulo, então, assim, eu tenho que... Se eu conseguir ler a idade, bacana. E quando ele terminar de ler a idade, assim, a idade é positiva? Então a leitura é positiva, ele continua. Senão ele tem que sair fora. Então qual é o ponto aqui? O nosso critério de entrada e saída é um booleano, é uma verdade, sabe, alguma coisa do tipo assim. Mas olha o ponto todo. Por que tu não usou um para, professor? Porque eu não sei o final dele. A gente usa um para quando a gente sabe o início e o final de um laço. Quando a gente não sabe, a gente é obrigado a usar um enquanto. Porque tem um critério de parada que ele não é previamente conhecido assim, de maneira de quantidade. Assim, é 10, 15, 20. A gente não sabe previamente, até quando o programa está em execução, a gente chama em tempo de execução, em tempo de execução, a gente também não sabe quanto tempo vai durar esse laço. Então, nessa hora, a gente usa um enquanto. Quando a gente faz um enquanto com o critério de parada de contagem, lembra que a gente inicializa o contador antes de entrar no enquanto e no finalzinho a gente atualiza ele com o valor que a gente quer que seja testado na próxima iteração do quanto. Para fazer esse código aqui, a gente vai fazer uma coisa bem parecidinha, tá? Não vai fazer uma coisa muito longe não. Qual vai ser? Eu vou inicializar a leitura positiva. Estou fazendo um pseudo código aqui, tá? A leitura pseudo positiva. Eu vou dizer que ela é verdadeira. Então, a leitura positiva é verdadeira porque eu vou assumir que está lendo verdadeiro, é verdade. Então ele lê a idade. Aí aqui no finalzinho eu tenho que testar. Se a idade que eu li, ela continua... assim, eu tenho só que testar, né? Assim, é negativo. Cara, se for negativa, tu só precisa fazer uma coisa. Leitura positiva é falso. Porque o que, que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó, e sai fora. Então, olha o ponto todo. Se a leitura é negativa, rapa. Se ela é positiva, continua lendo a idade. Pô, bacana. Se eu conseguir fazer essa estrutura funcionar, eu já tenho a base do meu algoritmo. Por quê? O meu algoritmo ele depende de eu continuar lendo enquanto as coisas estiverem sendo fornecidas de forma positiva. Então, o que, que eu preciso fazer aqui? Então, qual o objetivo dessa primeira parte aqui, pessoal?
a gente entender o problema que a gente tem que resolver. Obviamente, eu não estou resolvendo o problema ainda. É porque a gente tem, nós quando a gente está aprendendo a programar, a gente tem que resolver dois problemas quando a gente está aprendendo a programar. Um é entender como é que a gente expressa alguma coisa na linguagem de programação que a gente está usando e no paradigma que nós estamos adotando para programar. Então, a gente está adotando o paradigma de orientação a objeto e estamos programando a linguagem Java. Então, qual é o primeiro problema que a gente tem que resolver aqui nessa hora? A gente tem que entender como é que a gente expressa as coisas que a gente quer fazer na linguagem. Então, o que eu procurei tentar entender aqui? Como é que eu expresso a forma de fazer um laço, uma iteração, uma repetição, e eu só parar essa repetição quando eu leio um valor negativo. Foi isso aqui que é a minha primeira tentativa. Tá certo? Não sei. É a minha primeira tentativa de fazer. Então, quando eu resolver esse problema, e depois eu resolvo a segunda etapa do problema, que é como é que eu faço o acúmulo, como é que eu faço o cálculo, como é que eu descubro quem é maior e quem é menor. A gente sempre tem que tentar resolver um problema por vez. Depois que a gente resolve um probleminha, a gente vai melhorando a nossa resposta e colocando outras. Mas a gente já garante alguma coisa, tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Bem, quando a gente faz a idade, a gente faz o algoritmo dessa forma aqui, a gente também já começa a ver as variáveis que a gente vai precisar usar e os tipos dela. Então, eu já sei que eu vou ter que usar uma variável boolean, chamar de leitura positiva. Por quê? Ela que vai dizer se eu vou continuar no enquanto ou se eu vou sair do enquanto. E eu vou precisar ter uma variável int chamada idade, que é a idade que eu vou ler, pô. Bacana. E eu vou precisar ter uma variável do tipo scanner, cara. Por quê? Eu vou precisar ler ela. Entendeu? Então vamos botar aqui. Eu podia fazer assim desse jeitinho aqui, ó. Fica até bonitinho. Podia fazer numa linha só, podia, mas assim, vocês me perdoem que a gente está dando aula de P, então vou ser bem didático. Primeiro declaração de variáveis, depois a gente faz a inicialização dela, tudo bonitinho. O que vai acontecer? No começo, eu vou assumir que a leitura que vai ser dada para mim foi positiva. Pô, legal. Então, leitura positiva true, leitura positiva aqui. Enquanto, lembrando, o while é igualzinho se. Em que questão? Se dentro da expressão for positivo, ele faz o que está dentro do bloco do código. A diferença é que o se faz e vai embora. O enquanto ele volta e testa de novo aquela premissa que a gente viu que ele testou na primeira vez. Então o que eu vou fazer agora? Eu declarei aqui uma variável do tipo scan, ó, já declaro aqui a minha bibliotecazinha para eu poder puxar esse comandinho aqui e eu vou ler um inteirinho, do jeito que está aqui. Só que esse inteiro que eu vou ler, qual vai ser esse inteiro? Vai ser a idade que eu coloquei ali. Então ler idade vai virar. O que é ler idade expresso em Java? Vai ser idade recebe ler ponto próximo inteiro. Como é que eu chego se é negativa essa idade? Como é que eu respondo essa pergunta? Na prova pode fazer junto, o Atos está perguntando, declaração de inicialização? Atos pode, cara. Se quiser, não tem nenhum problema não. Eu só não quero que tu, assim, inicialize uma variável lá no final do código, tá? Assim, nunca usou a variável, tu vai colocar lá no código. Se tu for usar logo no começo inicializado, sem problema. Agora, chegar aqui no final, tu fazer assim, int, cont, para IP, isso não tá legal. Isso não é eu não quero que você declare variável lá no meio do código. Isso é uma má prática de programação. Declara no comecinho, tá legal? Vamos lá. Como é que eu descubro se isso aqui é negativo? A gente faz assim, ó. Idade menor que zero. Pronto. Isso aqui é o ponto. Vocês têm que aprender a escrever o algoritmozinho de vocês. Aqui, quando a gente estiver na sala de aula, a gente vai fazer isso no quadro, na mesa. Tá? A gente vai colocar lá e desenhar esse algoritmo. Aqui a gente faz com um código bem autorizado. Você, claro, escreve em português mesmo, para fazer sentido para você. A idade é menor que zero? Se for digitado um número menor que zero, ó, leitura positiva recebe falso. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou imprimir idade. Só para ter certeza de que está tudo dando certo aqui dentro do meu código. Legal? Vou aqui no meu main, agora vai ser
Classe sala, vou colocar a sala 301, que é a sala que a gente vai ter aula, provavelmente. Sala 301 é do tipo sala. E a sala 301, qual o método que eu vou chamar dela? Estatística idade alunos. O que eu passo para ela? Nada, porque eu descrevi aqui que o meu método não retorna nada e ele não recebe nenhum parâmetro. Vamos lá? Então vamos executar esse main aqui agora, delicioso. Vamos lá, eu programei muita coisa, vamos ver quanta coisa eu errei. Nossa, não errei nada. Professor, o que está acontecendo aqui, professor? Olha, é só lembrar. Ele deve ter executado o código, eu estou assumindo que ele executou o código. Ele está vindo bem aqui, está esperando eu digitar essa idade aqui, cara. Está esperando. Enquanto eu não digitar, não vai fazer nada. Entendeu? Professor, mas não deu nenhuma mensagem, né? É, porque eu não mandei, né? Eu tinha que ter colocado, digite a idade do aluno e tal. Mas eu não digitei, então ele não imprimiu nada. Para uma versão inicial, legal. Para uma versão final do algoritmo, talvez tu tivesse que melhorar um pouquinho o teu user experience. Esse, na verdade, é o conceito, a experiência do usuário. Às vezes o algoritmo, pessoal, você faz um programa que é perfeito, ele faz tudo direitinho. Mas o teu usuário não entende o que ele vai fazer. Ele não sabe o que ele tem que fornecer. Então isso aí é uma má experiência de usuário. Então, você tem que melhorar a tua user experience. Vamos lá, vou digitar a idade dos alunos aqui. 10. Só por que ele colocou 10 de novo? É porque eu digitei, aí depois ele imprimiu o que eu acabei de digitar. Entendeu? 30. 25. Só tem cara velho nessa turma. Esse pessoal é fogo, né? 21. Agora vamos ver a hora. Enquanto ele estiver aqui nesse código, ó, ele leu a idade, imprimiu. Ele perguntou se a idade é negativa, se é menor que zero. Zero ele vai continuar digitando, apesar de não fazer muito sentido, mas ele vai entrar. Aí ele vai checar, pô, a idade é menor que zero? É, não é, então ele nem entra aqui no if, ele vem para cá e pergunta de novo se a leitura é positiva. Agora, se eu digitar -1, ele saiu. Opa, Opa, eu acho que temos uma versão bacana do código aqui para funcionar. Pô, legal. Dá para fazer muitas melhorias nesse código? Dá, mas vamos primeiro fazer ele funcionar numa versão básica. Legal? Então, consegui fazer a ideia dele funcionar, fazer um laço que funcione enquanto ele está lendo números não negativos, não negativos, né? Tá funcionando, professor. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Bem, depois que eu digitei as entradas, agora eu preciso entender assim, como é que eu faço para acumular elas, acumular as entradas, se elas forem válidas, eu tenho que acumular, né? Eu tenho que acumular, beleza. Então vamos ver, fecha aqui comigo a ideia. Se a leitura foi positiva, ele entrou aqui, né? Leitura positiva dá. Se acontecer esse caso aqui, da leitura ser falsa, ele vai entrar esse cara aqui e sai. Mas eu quero que ele faça algumas coisas quando a leitura for positiva. O que eu quero que ele faça? Ah, eu quero que ele faça algumas coisas aí. Eu quero que ele acumule os valores aí para mim, professor. Então vamos primeiro resolver o problema de me dar a média, porque para eu calcular a média dos alunos, eu tenho que primeiro somar todo mundo que entrou. Então, vou colocar aqui, eu vou colocar assim, somidade. Tá bom, tá valendo para mim, professor. Somidade. Então, vou colocar aqui, somidade, recebe zero. A gente já aprendeu a fazer um acúmulo, um acumulador ali no problema do número primo. Vamos lá. Soma idade, recebe soma idade, mais a idade que eu li agora. E aqui tá tranquilo, tá garantido. Por quê? Porque a idade que eu li, eu sei que é positiva, porque se ela entrou no else, meu amigo, ela é positiva, ela não é negativa, entendeu? Então ela passou desse if aqui. Estou obedecendo os critérios que foram dados no início, né, do nosso problema. A gente pode melhorar esse tempo, mas vamos tentar fazer a solução mais simples possível para esse negócio. Beleza, professor.
Mas tem uma coisa que eu achei interessante, professor. O senhor pediu para a gente também dizer a quantidade de unidades que foram lidas, né? Porque eu preciso saber assim, quantidade de alunos que eu li, a média. Ah, então tem que ter conte aluno, né? Quantidade de alunos, né? Então, conte alunos. Então, conte alunos aqui, ó. Conte alunos, recebe 0. E eu vou colocar aqui, ó. Conte alunos, mais. Estou só contando a quantidade de alunos. Então, eu estou acumulando a idade, estou somando ali. Na verdade, a gente está fazendo sempre acumulações, né? Só que o conta alunos acumula um por um, porque é cada leitura que foi positiva, que deu certinho. Por sua idade, eu estou acumulando números maiores, porque eu estou acumulando a idade dos alunos que eu estou lendo. Legal, professor. Tá bacana. Bora fazer o resto? Não. Vai devagar, vai devagar. Tenta primeiro resolver os pouquinhos, depois você vai resolver o resto dos problemas. Vamos primeiro resolver os pouquinhos aqui. Vamos lá. Vamos primeiro compilar aqui, JavaC, JavaMan. Eu não melhorei ainda a minha preocupação em fazer UX, porque eu ainda estou querendo primeiro fazer o núcleo do algoritmo, que é o que faz o cálculo, funcionar. Depois que você garantiu que o núcleo do teu algoritmo está funcionando, que o cálculo está sendo feito correto, aí você melhora a interface com o usuário. Coloque prioridade sempre, tá? Se a interface do usuário não for algo que seja um requisito da questão, se a questão dizer assim, faça uma interação com o usuário, não sei o que, tal, deixe isso por último. Garante primeiro a entrega básica. Qual é a entrega básica? O algoritmo está funcionando, está lendo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui as entradas 20, 22 e 23. Aí eu vou colocar agora -1. Saiu, olha aí, vamos ver. Aparentemente não deu nada errado. Professor, então significa que esse meu cálculo aqui deu bacana, mas eu teria que imprimir esses caras para saber se... vamos imprimir então, né, cara? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui soma idade e conte alunos. Ele vai imprimir dois números aí, que é a soma da galera toda. Vamos lá de novo. 20, 22, 23. -1. Eu estou sempre digitando, vai fazer -1. Pô, vamos lá. Ele imprimiu 65, que seria a soma das idades, que é 22. Tá certo. 20 mais 22 mais 23 dá 65. E eu li 3 alunos. Aparentemente está correto, professor. O cara não deu ruim, não. Tá ótimo. Mas olha aí, professor, ele não pediu para me dar a soma das idades. Ele pediu para imprimir o quê? A média. Então, bora calcular a média? Bora calcular a média, professor. Média. Professor, mas na média vai dar um número quebrado, né? Cara. Vamos fazer o seguinte. Bora colocar com float, então. As idades são inteiras, mas a média eventualmente vai ser um número quebrado. Não tem nem pra onde correr. O que vai ser aqui? Vai ser soma idade dividido por quem, professor? Você acabou de colocar ali, já tem uma variável conte alunos que te diz, ó. É para isso que ela serve, pô. Precisa calcular a média. Eu já vi essa história aqui antes, professor, numa certa aula aí. Vamos ver? Vamos lá, JavaC. Opa! Média idade, não é só média. Limpa a tela. Java. Vamos lá. 20, 22, 23. -1. 65, 3. Professor, ele não deu a média. Porque eu não pedi para imprimir a média, cara. Olha aí. Vacilão, professor. Agora vai. 20, 22, 23, -1. 21.0. Professor, peraí. Eu não sei se 65 dividido por 3 é 21. Tem alguma coisa errada. Lembra o que eu falei na última aula sobre arredondamento, sobre o probleminha lá que a gente tem de truncamento, que é quando você vai colocar numa variável um valor que foi calculado de outra forma? Lembrando, aqui na sumidade eu coloquei um inteiro. Aqui no conte alunos eu coloquei um inteiro. Quando você coloca a divisão entre dois números inteiros,
O que que a linguagem Java assume? Ah, vai ser uma divisão de inteiros, então o resultado que eu tenho que jogar para fora tem que ser um cálculo de um inteiro. Mas eu quero um pouco mais de definição. Então você tem que fazer um cast, você tem que dizer para ele que você quer calcular um número inteiro, float. Então você usa essa estruturinha aqui para dizer, olha, a média de idade, apesar de ser um float, estava sendo jogado nele o número inteiro. Agora ele vai fazer esse cara aqui, eu estou avisando para ele, olha, faz esse cara aqui como float. Bora ver o resultado que vai dar? 20, 22, 23. Menos 1. Agora sim, professor. 21,6 é uma dízima aí. Perfeito. Então, lembre sempre disso, pessoal. Às vezes lá no CodeBench vocês vão fazer o cálculo corretinho, mas o CodeBench vai querer outra resposta, diferente da que vocês estão dando. Por quê? Porque por causa de uma coisa dessa aqui, uma bobagem dessa aqui. Tá legal? Fiquem sempre ligados nessa pegadinha aqui. Professor, até agora tá indo bem, eu tô entendendo, não tá indo muito rápido, ninguém tá chorando e tal. O que que o senhor quer que eu te faça agora? Bem, a gente resolveu 3 problemas dos 5 que a gente tinha que resolver. Qual é o primeiro problema que a gente tinha que resolver? Como a gente faz um laço que lê idades e só sai quando um número negativo é digitado? A gente resolvemos. Segundo, a gente viu agora como é que a gente faz o acúmulo de idades e como é que a gente usa a contagem de alunos e a acúmulo de idades para calcular a média dos alunos. E a gente aproveitou, deu uma rápida revisão de como é que a gente faz esse cast para o float, para a gente não perder a precisão do número que a gente está procurando. O que está faltando agora, professor? Está faltando eu saber quem foi a maior idade e quem foi a menor idade dos alunos que eu li. Eu vou dar agora para vocês mais 5 minutinhos para vocês matarem essa brincadeira aí. Vou dar pausa agora aqui, mais 5 minutinhos para ver como é que a gente modifica esse cara aqui para fazer o maior. No caso aqui, eu quero que a gente primeiro identifique quem foi o menor aluno que foi lido. Tá legal? Vamos lá. Senhores, estamos voltando aqui depois dessa pequena pausa para os últimos minutinhos aqui para finalizar a aula. Eu deixei como desafio o seguinte: a gente conseguir entender como saber qual foi a a menor idade lida, qual foi a maior idade lida. Como é que a gente sabe isso? Então é o seguinte, pessoal. Tem muitas estratégias, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com cada uma delas. A estratégia que eu digo que é a mais perigosa de todas e que normalmente dá muito problema é quando alguém faz o seguinte, tipo assim, ele assume, eu vou colocar um número bem pequeno para ser a minha menor idade, para ser a minha maior idade, porque quando eu ler a primeira ela vai passar a ser a maior. Ou o cara faz o seguinte, eu preciso ler a menor, ele coloca um número bem grande. Aí se o cara digita um número menor, que é a idade menor, aí passa a ser aquela idade. Esse é um problema muito sério. Por quê? Porque você eventualmente pode cometer um erro de digitar um número que alguém não vai conseguir colocar um maior ou menor por você não saber desse tipo de coisa. Então, qual é a ideia que eu quero passar para vocês? Ninguém tem 1000 anos, mas assim, o problema é que quando você coloca essa estratégia de resolver esse problema na cabeça, o que, que ela pode te levar? Ela pode te levar a resolver outros problemas com essa mesma estratégia. Tipo, eu tenho que saber o menor número de uma lista. Aí tu pensa, pô, cara, eu vou resolver usar a mesma estratégia que eu vou resolver aqui, eu pegar o menor número de uma lista usando aquela estratégia da idade. Aí isso dá errado. Então, eu quero ensinar para vocês a estratégia que funciona independente do problema que vocês vão resolver. Porque aí que vocês estão aprendendo a programar de verdade. Vocês não ficam dependendo da sorte ou de assumir alguma coisa. Você pode assumir? Pode. Mas você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai assumir. Porque às vezes você pode ser pego por um bug. E assim, esse é o pior bug que existe. É o bug que é causado por um programador que tem uma falha de experiência. Ele não tem uma sacada de entender como encontrar uma solução dentro da programação que se adapta a qualquer situação. Eu vou partir do seguinte princípio com vocês. Se vocês chegam numa sala e só tem uma pessoa naquela sala, vocês não sabem a idade dela.
Se ela é mais jovem, se é mais nova, você não sabe. E você tem que anotar qual é a idade, qual é a idade da pessoa mais jovem que tem naquela sala. Só tem uma pessoa naquela sala. Você entra na sala, o que é mais fácil? Você chegar e chutar um número. Ah, eu vou dizer que não existe ninguém que tenha idade menor que zero. Ou, sei lá, uma idade maior que, como o Ato falou aí, 1000. Aí você, pô, vou colocar 1000. Aí quando a pessoa me diz 35, eu atualizo. 35, aí tu sabe, menor é 35. Ou é mais fácil tu lá e perguntar, qual é a tua idade, cara? A pessoa fala 35. Bem, tem uma pessoa só, 35, ela deve ser menor. E a partir dela que você faz o teste, perfeito. Essa que é a sacada. O Andrei falou aí. O ideal pra gente é sempre o seguinte: você pegar a primeira leitura e usar ela como parâmetro para a sequência. Porque você sempre vai estar saindo de algo que existe, que está garantido que não é um valor louco. Então, assim, a primeira leitura que você vai fazer, você já sabe, cara. Bem, eu não li ninguém ainda. O primeiro cara que eu li, se parar só nele, quem é o menor? É ele. Então, olha a sacada toda bacana. O primeiro cara que você lê, ele é automaticamente o menor cara. Por que pareça, ele também é o maior cara ao mesmo tempo, né? Então, assim, você lembra que só tem um cara na sala. Ele é o cara mais velho e ele é o cara mais novo ao mesmo tempo da sala. Isso é bem interessante, porque se você usa essa ideia para qualquer problema de maior ou menor, você resolve todos esses problemas. Não importa se todos os números forem dados forem negativos, se todos os números dados forem positivos, se os números dados forem num range que você não tem noção de qual é, você resolve qualquer problema com ele. Mas aí é que vem o desafio. Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo a primeira leitura aqui dentro da parada. Só que para resolver o problema dessa forma, eu preciso fazer uma leitura antes. Eu estou inicializando aqui, ó, galera. Estou inicializando antes. Por eu inicializar antes, como é que eu inicializo se eu só li aqui na frente? Esse é o desafio que eu quero passar para vocês. Tem várias formas de resolver. Entendeu? Como é que a gente altera esse código aqui? Como é que a gente altera esse código para a gente resolver o problema do maior e do menor? Mas qual é a restrição que eu quero? A gente não pode inicializar o valor do maior com o menor com o valor da nossa cabeça, que a gente vai chutar. Sem usar, vou dizer assim, não vamos usar nenhum tipo de hack. A gente tem que inicializar com o primeiro valor que a gente vai ler. Como é que a gente atualiza para tudo continuar funcionando? Como é que a gente atualiza esse código de modo que isso continue funcionando? Tá legal? A primeira leitura, Atos, tem que ser feita fora. Esse é o objetivo. A brincadeira que eu quero ver com vocês no início da próxima aula é como é que a gente dá um jeito nesse cara aqui para fazer a primeira leitura continuar fora e continuar mantendo tudo bonitinho, todas as lógicas continuarem funcionando. Tá legal? Ah, tu segura o teu aí que você é muito, muito fera, cara. Não pode, não dá spoiler pra galera, senão eles vão saber que pô, o Luke Skywalker é filho do cara. Não, não, não fala, entendeu? Já faz mais de 40 anos, mas ainda é spoiler. Já pensou se tu spoiler essa? Os caras vão chorar, entendeu? Então, pessoal, vamos lá. Vamos encerrar a aula agora. Fica com o desafio para vocês. Quarta-feira, começou a aula. A gente vai matar aqui o maior ou o menor. Se você resolver um desses, você resolveu todos. E a gente faz o resto aqui do código para fechar a brincadeira da sala. Tá legal? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Vou dar pausa aqui vou encerrar a gravação, mas eu quero agradecer a todo mundo aí, viu? Valeu, até a próxima aula.